Tá? Tá bem. Bom, gente, iniciamos aqui o 8º e último encontro da segunda edição da disciplina, Clínicas do Social, Clínicas no Social. Hoje é o último encontro desse segundo ano, em que a gente vai ter a apresentação de 3 coletivos, né, que trabalham com enfoque tanto de clínica psicanalítica, que acontece no social, e também são espaços formativos, né. Então a gente vai conversar um pouco com o Roberval, Tatiane, Pierina, Beatriz e com a Ana Cláudia. Não sei quem prefere começar. Acho que a gente pode começar da Rede Divan. Então, é com vocês, Beatriz. Oi, Beatriz, eu e a Tatiane também somos da Rede Divan. Eu vou começar apresentando, depois você me complementa também, Tati. Mas hoje eu vou contar da Rede Divan. E tem sido muito interessante acompanhar a disciplina, quanto isso vai se juntando à prática. Somos um coletivo que se formou em 2017. A gente começou na Casa das Mulheres, não sei se vocês conhecem, é uma casa na Barra Funda, que é uma casa que acolhe vários coletivos feministas. E aí as duas fundadoras, né, Natália e Maiara, elas tiveram uma ideia a partir de um caso específico, de uma tentativa de feminicídio, e que não estava encontrando nem no público, nem nessas clínicas, escolas, uma vaga, né, essa coisa de estar muito difícil encontrar acesso à saúde mental de alguma maneira acessível, né, de ter vagas disponíveis, né, de ter tempo, de ser um valor acessível, de ser gratuito, enfim, muitas coisas sobre acesso que a gente tem conversado aqui. E aí as duas têm essa ideia de juntar, né, de fazer um projeto de psicanálise e feminismo. E acho que essas duas questões, pelo menos no mundo da psicanálise, já é uma grande treta, né? Se fala entre psicanalistas que falam de feminismo, a gente sabia que era uma briga. Mas que é uma briga que tem sido muito feliz, que a gente comprou. E que, enfim, acho que quanto mais vou lendo aqui na disciplina, mas na academia mesmo, é muito interessante quanto o feminismo tem a compor com os furos da psicanálise, a psicanálise também ajudar questões feministas, mas a gente começa fora da academia, né? A gente começa nesse lugar da militância, do ativismo social mesmo. Então, acho que tem um percurso que é diferente de alguns outros coletivos que a gente vai escutando. E aí também fico até curiosa, assim, porque algumas vezes, apesar de ser um coletivo que já está atuando há muito tempo, é um coletivo que às vezes fica um pouco mais apagado e que eu fico pensando o quanto não está na academia, é um lugar que trouxe pouco diálogo com os outros coletivos, ou por ser feminista também, porque acho que uma coisa muito interessante que escutei na palestra que teve do Psopol, que teve algumas semanas atrás, né, com a Ana Minoso, ela falando um tanto quanto no Brasil tem mais coletivos, né, demarcando territórios ou questões raciais, mas que na Argentina tinha muitos coletivos de gênero, né, que quanto a essa questão aqui, às vezes ainda está muito... está com pouco diálogo. Mas, bem, o coletivo começou com um chamado público, né, para todas as pessoas interessadas. Eu acho que de início tinha uma questão de serem mulheres, acho que logo de início também a gente já abriu para mulheres, pessoas trans, não binárias, mas que veio quem quis, quem se atraiu por uma chamada e falou, nossa, quero participar desse coletivo, quero tentar fazer algo diferente. E todo ele foi montado de maneira horizontal. Então, todas as mulheres estavam lá, a gente tinha assembleia mensal, aos sábados, tentando esses horários democráticos também, para ver quem conseguia participar. E aí a gente começou também o atendimento de clínica no estilo de plantão. Então, todas as sextas-feiras à tarde, a gente ficava na Casa das Mulheres para ver se tinha essa demanda mais espontânea de chegar, mas a gente foi entendendo que, para as mulheres que procuravam o projeto, ter um horário marcado era muito importante. Então, a gente continuou indo lá atender de sexta-feira, mas as mulheres entravam em contato, a gente marcava um horário e tinha um primeiro acolhimento. O acolhimento foi o primeiro dispositivo que a gente criou,
A gente sentiu que era muito importante para essas mulheres a primeira coisa ser escutada. E aí sim, né, ver um encaminhamento para isso, para qual consultório de algum analista que poderia atender, ou mesmo na Casa das Mulheres, que era um espaço que a gente criou meio que uma sala de atendimento, que as mulheres poderiam atender lá gratuitamente, mas que quando a gente começou a atender, também por esse primeiro caso, que foi o que deu para pensar o projeto, eram sobre mulheres que sofriam violência. E a gente foi entendendo também, com o processo do projeto, que isso afastava algumas mulheres, que não se identificavam com esse lugar de sofrendo violência, de vítima, de alguma maneira. Então, a gente passou a dizer que atendia mulheres, pessoas trans, e, enfim, pensando, bem, vai chegar a todo qualquer caso. Mas, no fim, com muitas covisões e muitos espaços de rodar os atendimentos clínicos, e pensar em coletivo, as questões clínicas e grupos de atendimento que a gente também fez, a gente foi vendo o quanto uma questão que sempre retornava em todos os casos era violência. Por mais que a gente não expunha mais o coletivo dessa maneira, era uma violência de gênero, era uma violência decorrente desse sistema heteropatriarcal, podia ser uma violência não só física, né, mas verbal, psicológica, financeira, de N maneiras, mas que normalmente eram questões, e ainda mais nos grupos, assim, que vinha de uma até desse lugar de uma invalidação mesmo, assim, nem saber se é violência ou não. Nossa, mas será que isso aqui que eu passei pode passar? Isso não deveria ter passado? Será que isso é uma coisa que eu devo sair dessa situação? Como sai de uma situação dessas? Então, o processo de descobrir que está passando por algum tipo de violência, ou que não precisa passar por algumas violências, também se dava na análise, né? Então, uma coisa que a gente também sempre trabalhou de ter casos que a gente possa ir atendendo por muito tempo, assim, não é uma terapia breve, não é uma coisa pontual, a gente continua atendendo os casos pelo tempo que for, o que faz com que também não atenda tantos casos, não abra tantas vagas. A gente já teve um momento em que chegou a ter 35 analistas atendendo, mas também a gente foi entendendo que pelas estruturas de organização, a gente precisava... a gente começou a pensar também, né, do como o coletivo crescer de uma maneira organizada, ou também, né, com verba para os projetos, e que não fosse dessas mulheres que pagassem pelas suas análises, a gente pensou que uma saída importante seria a formalização. E aí, é bem recente que a gente entrou nesse processo de formalização e conseguimos registrar nosso nome, e agora viramos uma associação sem fins lucrativos. Isso também foi uma escolha bem importante, de muita discussão, mas que, pensando nos projetos público-privado, poder fazer parceria com o próprio SUS, poder entrar em editais, foi muito interessante que na aula aqui, depois com o livro da Silvia Federici, né, a gente vendo editais da ONU Mulheres e ver que já tinha escrito, né, como às vezes o feminismo liberal, branco, faz alguns projetos que ajudam projetos de outras mulheres, mas também acaba fazendo com que você direcione os seus projetos para um tipo de projeto que tem verba, né? Então, não sei, muitas coisas que vão pensando para seguir esses caminhos de como fazer essa clínica, mas acho que eu falei do acolhimento e falei por cima só da covisão, mas que já vi as pessoas aqui trazendo, né, intervisão, outros nomes, mas isso também, desde 2017, a gente criou esse espaço de covisão, que também é um espaço de escutas de casos clínicos horizontal, em que todas as participantes, a gente tem, né, um grupo clínico e um grupo administrativo na rede, então não necessariamente todo mundo que atende com a gente faz parte da associação, mas que quem está atendendo, clínico, faz parte dessa covisão. Então, tem trocas dos casos, tem um pensamento que a gente sempre faz para que seja não só clínico, mas que tenha essa interseccionalidade de raça, gênero e classes. Então, tem pesquisa e o que a gente consegue intercalando. Diga, Tati. Não, é que também, além desse espaço, tem o espaço formativo também que a Divan oferece, né, dos grupos de estudos, e de supervisão também, né, que foi por onde eu entrei na rede Divan, que eu acho que é um lugar muito importante também, que foi, eu busquei a rede Divan justamente por esse
viés em relação à psicanálise e feminismo, que é algo que sentia falta desse diálogo, e que é um problemão, como a Bia trouxe no início. E aí eu vi a oferta da Redivan de supervisão, e foi um lugar muito importante, assim, porque é uma supervisão clínico, mas que também a gente escuta, evidencia esses lugares, essas dinâmicas da violência da sociedade também, né? Então, isso também foi um espaço importante que a Rede Divan para mim contribuiu, e que eu fui ficando, e agora eu componho, né? O corpo clínico, o corpo administrativo também. Acho que era isso que eu ia complementar um pouco do que você estava falando. Mas perfeito, assim, acho que fico muito feliz. A gente sempre pensou em fazer um curso, uma formação, de que a própria rede fosse uma formação, mas ao mesmo tempo com os pés atrás, sabe? Precisamos ler mais tantas coisas, precisamos mais tantas outras leituras e tantas outras práticas, mas que no fim acho que de algum jeito a gente acabou fazendo um pouco de formação sem nem se pensar nisso, mas que acho que é muito importante, né? Que é isso, assim, eu acho que quem procura a rede como analista também vai contando o quanto não tinha espaço para falar de algumas outras clínicas de psicanálise que não fosse a psicanálise verdadeira e única, que não cabe espaço para algumas coisas, e que encontrou na Divan um ar para pensar outras coisas, assim. Então, não sei, acho que venho estudando tanto quanto realmente tem isso dessa psicanálise que aqui na matéria também, né, a gente vai quebrando um tanto, mas que bom tem, as pessoas estão interessadas, né, em outros modos de pensar a psicanálise, e que a própria, né, fazer supervisão, fazer esses atendimentos, tá ali também é parte de uma formação. E, enfim, acho que é isso da rede. Acho que até com umas perguntas assim, antes da gente passar pela próxima apresentação. Bom, acho que parabéns pela construção do espaço. Queria entender um pouquinho mais, né? Se vocês se pensam bem territorializados em relação ao lugar onde vocês são acolhidos, né? Pelo que eu entendi, vocês começaram online, né? Vocês começaram presencial, passaram para online, 2017, 2020, voltaram para o mesmo lugar. Aí como é que ficou essa relação com o território, né? Se vocês, inclusive, frequentam espaços de matriciamento, de rede, como é que fica a relação com as instituições? Se os atendimentos são pagos, né? Vocês estavam falando dos editais, como é que vocês têm entendido o financiamento, o autofinanciamento? Que mais? Se vocês trabalham com que tipo de coordenação e gestão? E, finalmente, se vocês têm programa de supervisão e de seminário, ou se é uma coisa mais orgânica. Tá, então, território, dinheiro, gestão e programação. Pronto. Só isso. Território. Eu acho que o território, sim, a gente começou na Barra Funda, mas eu acho que não foi pelo território, né? Vamos explorar a Barra Funda, quem são as pessoas frequentadoras da Barra Funda. Eu achei interessante isso que a Ana trouxe do território de gênero, que o que a gente estava buscando não era quem está ali na Barra Funda, mas o que convergia nas questões era ser mulher, né? Ou ser pessoa trans. E que isso traz também problemas muito específicos, questões muito específicas, mas para um outro tipo de território, que não é esse território físico mesmo. Então, como os anúncios eram por Instagram, Facebook, redes sociais, vinham pessoas de todo o território. E por isso que a gente também tinha analistas em várias regiões de São Paulo, a gente ia encaminhando para pessoas próximas dos seus territórios. Então, era realmente uma teia muito grande que esparramava da Barra Funda, assim. A gente teve algumas pontes com coletivos dali da casa, mas com o SUS, algumas coisas mais pontuais de intervenções, às vezes que chamavam,
fazer uma roda de conversa, a gente não conseguiu fazer uma articulação de matriciamento, mas que a gente ainda pensa sobre isso muito, como fazer. Sobre pagamento, acho que de início, né, a gente sempre pensou que pudesse ser gratuito, e também pensando que o valor, né, de um ônibus, de chegar, do tempo que se dispõe, outros tipos de valores. Eu acho que ainda mais com essa fundadora que vinha de um pensamento anarquista, ela falava muito da economia solidária, de outros tipos de pagamento, mas assim, a gente também entende que alguém que paga uma sessão com inscritos também não paga o analista. Então a gente tem... Quem que era a fundadora? A Natália Parolini e a Maiara Ferreira. E daí continuou numa questão de então, bem, pode ser que essa pessoa pague de 0 a qualquer valor, teria um pagamento possível, e que a gente foi entendendo que se a gente fizesse um formulário, teria uma organização interna melhor, porque a proposta seria que as mulheres que atendem pegariam casos de mulheres pagantes e não pagantes, que isso de alguma maneira seria sustentável, né? Que não seria completamente oneroso para essa pessoa que às vezes também aluga um consultório e vai atender em algum outro lugar e tem custos, né, com a formação, por mais que é isso, a gente vai tentando diminuir os custos dando supervisão, dando formação, fazendo grupos de estudos, mas que a gente tentava pensar em como isso virasse uma rede mesmo, uma rede entre as analistas, uma rede entre as mulheres, né? A gente não comunicava às mulheres atendidas, né, de que uma ajudaria o pagamento da outra, porque a gente entende também quanto isso na transferência cairia, né, com a instituição, bem, mas eu estou aqui, eu estou pagando, e isso pode implicar numa outra mulher ser atendida ou não. A gente achou que isso era uma questão muito mais para interno mesmo, nosso, mas hoje em dia a gente conseguiu fazer um formulário que a pessoa, antes de ir para o acolhimento, já preencheu com alguns dados básicos, até para a gente entender que parte do país está, porque agora no online vem, às vezes, pessoas que estão de fora de São Paulo, né, de formação, de religião, de tantas coisas, e aí também de pagamento. Então, a gente consegue dar uma organizada interna, assim, de distribuição de pessoas, de quem vai atender, de quanto pode atender. A gente tenta colocar uma proporção de pagantes e não pagantes, sendo pagantes mulheres que podem pagar R$50 ou mais. A gente entende que pagante é nesse valor que é muito abaixo de um CRP, um valor que, enfim, de consultórios que se dizem sociais. Qual que era os perguntas? Território? Gestão. A gestão. E programação. De gestão, a gente tem que ter uma coisa mais horizontal. Acho que teve momentos em que até disputa se os grupos de estudo teriam uma coordenação ou não, ou nem coordenadores, né? Que a gente entende que às vezes um coordenador dá uma boa facilitada em organizar algumas coisas. Assim, eram às vezes umas tentativas de não ter nem coordenação para algumas funções, que ficou um tanto desorganizado, foi bem difícil de continuar, e a gente resolveu assumir cada vez mais essas funções organizativas. Então, pessoas que estão nesses grupos administrativos, né, um GT, um grupo de trabalho, mas que cada uma escolhe em qual grupo quer estar, em que quer colaborar, e dá o seu tempo de trabalho possível. Assim. Então, não tem, por mais que com a associação, agora a gente tem nomes no papel, eu sou a diretora clínica de uma rede de vacina. Para mim, eu não acredito um pouco nisso, porque, nossa, mas espera lá, a gente sempre fez tudo horizontal, mas é um nome no papel, é uma coisa oficial que tem que ter diretoras, a gente não tem presidente nem nada, são sempre só 2 diretoras que vão de 2 em 2 anos trocando por eleição entre nós mesmas. Então, tem essa formalidade, mas que a gente usa só para ser organizativo. Então, quem está na direção vai ajudar um pouco mais a organizar naqueles 2 anos os projetos a continuarem fluindo. E aí eu acho que segue com a última pergunta, que é da organização das formações. A gente também vai muito sentindo o desejo de disponibilidade de quem está no grupo. Então, o que a gente gostaria é que tivesse todo semestre um grupo de estudos novo, que a gente sempre propõe algum livro que tenha a ver com feminismo e psicanálise, de alguma autora brasileira, de alguém que enfim, está em voga, que faz sentido. Agora a gente está estudando o Paul Preciado, o monstro que vos fala. Por isso, na verdade, eu até me pedi desculpa, que eu vou ter que sair alguns minutinhos antes para
esse grupo. E quem tiver interesse, entre na página Rede Divan, com M. Mas que, enfim, além do grupo de estudos, de supervisão e grupo de atendimento, a gente não dá conta. A gente normalmente não dá conta. A gente está começando a receber novas pessoas que estão entrando para o corpo clínico, e que cada vez que entra gente nova tem um gás novo. Mas aí, às vezes, assim, um semestre tem um grupo de estudos, no outro semestre tem um grupo de atendimento de mulheres, no outro semestre tem um grupo de supervisão. E a gente vai fazendo a cada tempo que tem braço para fazer. Mas a gente também tem supervisão institucional, né? Com a Emília Broide, que é um ponto bastante organizador também para a gente. E a gente tenta, politicamente, sempre estar nos atos, né? Enfim, promovendo debates em relação ao aborto legalizado, né? Ao Dia das Mulheres. Enfim, a gente sempre está tentando também organizar para estar junto a esses atos politicamente, levando também a Rede Divan nesses lugares. A gente bem lembrado, a gente estava na luta antimanicomial, né, alguns atos de militância mesmo, né, de ir para a rua e estar presente com uma parte muito ativa, assim, né, que a gente pensa clínica, estudos, mas que o ativismo esteja sempre presente. Bem, gente, muito obrigado. Acho que depois da terceira apresentação, a gente abre um espacinho de discussão, mas muito obrigado pela disponibilidade de vocês de compartilharem conosco. Agora, quem que segue? Qual dos coletivos? Podemos aproveitar que a Tati já está. A gente pode trazer um pouco da experiência do. Então vai, do escuta. Vocês chamam de núcleo de escuta? Coletivo escuta. Coletivo escuta. Tá. Isso. Bom, vamos lá, acho que cabe a gente falar um pouco aqui do trabalho. Tem algumas similaridades aí, pensando em estrutura, né, com o que a Beatriz foi trazendo, mas, enfim, acho que tem uma conjuntura um tanto diferente, né? O coletivo, ele nasce de um projeto que tinha o nome Projeto Escuta, né? Foi ali idealizado pelo Pedro Vanucci Trindade, que ele faz parte também do coletivo, psicanalista. E foi em 2020, né, que esse projeto iniciou, com o objetivo aí de poder oferecer uma escuta à população vulnerabilizada, principalmente naquele momento, né, que a gente estava passando por uma pandemia. Enfim, acho que foi um dos motivos que fez também com que esse projeto começasse a acontecer, mas sempre com o objetivo também muito claro de buscar promover uma acessibilidade mesmo ao tratamento psicanalítico, né, que acho que é uma das questões que a gente vem sempre se colocando enquanto coletivo, né, de que lugar, né, as pessoas vão achando, pelo menos na sociedade brasileira, para terem esse tipo de acompanhamento ou de tratamento, né. Acho que esse é um primeiro ponto aí que segue com a gente como objetivo aí enquanto coletivo, né. Só em 2022, então, que a gente vai se estruturar mesmo, né, numa tentativa ali de formalizar não só os atendimentos que já vinham acontecendo, esse núcleo clínico, que a gente vai passando a chamar de núcleo clínico, mas também para pensar esse trabalho de forma mais ampliada, né, uma rede mesmo de outros psicanalistas, e pensar também em núcleos de formação, né, um núcleo institucional para pensar também o que é um coletivo, né, o que a gente espera do nosso coletivo. Então, em 2022, que a gente começa a pensar mais dessa maneira, né, a gente passa a se chamar Coletivo Escuta Ações Sociais em Psicanálise, com o objetivo principal aí de promover esse acesso, né, ao tratamento psicanalítico, mas também, né, ser um possível espaço de formação, né, onde os nossos analistas possam também promover, né, em alguma medida, essa troca, fazer essa transmissão de alguns trabalhos que a gente vai promovendo ali dentro. Não só relacionado à questão mesmo do atendimento clínico, enfim, do que vai surgir a partir dessa escuta, mas também, né, de outras estruturas que a gente, inclusive, discutiu bastante aqui nos seminários, né.
pensar uma clínica racializada, qual a posição, por exemplo, do psicanalista frente às questões sociais brasileiras, que eu acho que a gente sempre volta muito nesse ponto, né, como a gente nasceu pensando nessa questão da acessibilidade, tanto para o acesso ao atendimento, quanto para a formação de um psicanalista no Brasil, a gente talvez consiga articular a nossa experiência enquanto coletivo por essa via da classe, das desigualdades sociais, das vulnerabilidades, e o que isso provoca tanto para a pessoa que nos procura, né, um possível analisante, né, até mesmo para os psicanalistas que vão aí iniciando sua formação, ou que já estão na sua formação há um tempo, né. E aí eu acho que isso também abre para falar um pouco da modalidade de atendimento que a gente vai oferecendo, né, então hoje, como alguns outros coletivos já colocaram, né, que trabalham, né, ali com modalidades diversas de atendimento, desde um trabalho com urgência, emergência, a gente vai trabalhando muito numa via mesmo de encaminhar os pacientes que nos procuram para os nossos analistas poderem dar seguimento aí num processo analítico, né? A ideia é exatamente essa, né? Então, a gente também vai colocando a importância, né, da gente não entrar com uma ideia de que a gente vai suprir, talvez, uma questão aí social de falta de acesso à saúde mental ou ao tratamento psicanalítico nesse caso, mas de fazer o que é possível mesmo, né? Acho que lidar muito no sentido com o que é da ordem do real, assim. Então, a ideia não é que os analistas também se sobrecarreguem de atendimentos, né? Diga, Tati. Para complementar também, que nós temos se iniciou o coletivo, o projeto, e posteriormente a nomeação como coletivo, como o Val bem disse, visando o acesso, né, ao atendimento clínico, mas também como o nome, né, bem diz, coletivo escuta ações sociais em psicanálise, a gente também promove e sempre está visando intervenções comunitárias, né? E aí o que seria isso? A gente no início a gente se encontrava na ocupação Elza Soares, que fica aqui na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, e aí lá a gente fazia eu estou dizendo fazia porque hoje a gente está numa outra estrutura que é itinerante, né? Então, as reuniões mensais a gente está buscando fazer, sempre foi de forma híbrida, presencial e online, mas agora se movimentando pela Grande São Paulo e ABC também, que é por onde circulam os nossos analistas, né? E aí, as intervenções comunitárias, nesse caso, foram trabalhos, por exemplo, de mediação de conflitos na própria ocupação. A gente já realizou também trabalho na comunidade aqui próximo sobre ISTs, né, e aí uma psico-orientação ali com as pessoas da comunidade. Então, também tem esse braço, o nosso coletivo, além das formações, né, das discussões clínicos, sociais, políticos. Sim. E aí, aproveitando para falar um pouco da estrutura, né, atualmente a gente está em média de uns 30 psicanalistas, então nosso coletivo é de psicanalistas, e aí isso vai envolver pessoas de formações diversas, e aí nós temos ali uma divisão entre o núcleo clínico, o núcleo de formação e o núcleo institucional, que seria esse lugar da organização estrutural em relação ao coletivo, que a gente vem fazendo também. Eu acho que dentro dessa estrutura tem algo interessante que a gente vem tentando promover, né, como experimento mesmo ali do coletivo, de também trabalhar numa horizontalidade, né, tem uma coordenação que está muito dentro aí desses núcleos, mas não numa ideia de verticalidade mesmo, de demandar, mas numa tentativa de fazer, às vezes, de 1 mais 1, né, que a gente foi pensando ali, enquanto uma coordenação que poderia provocar furos em algumas questões que vão aparecendo do próprio coletivo, né,
pé dentro, pé fora, porque essa coordenação é constituída por membros do coletivo. Hoje eu e Tati estamos fazendo parte, né? A Pierina, que está aqui também na disciplina, ela faz parte do núcleo geral do coletivo. Então é uma coordenação que é um grupo, na verdade, e aí a gente vai tentando trabalhar nessa ideia, né, de também poder fomentar para que os próprios analistas ali possam pensar junto com a gente, né, qual que são os rumos desse coletivo, a partir desse objetivo que a gente trouxe aqui como central, e também poder pensar, né, ali as possibilidades de formação, de pensar também a nossa posição ético-política dentro, né, de um trabalho que a gente vem fazendo a partir de uma psicanálise implicada com a sociedade que a gente vive, né? Acho que a gente vai voltando sempre nesse ponto político também, de pensar a nossa atuação. E para além disso, né, acho que cabe dizer que com essa nova intenção que a gente tem de tornar esse coletivo itinerante, circular pela cidade, é também pensando nesse aspecto político mesmo da nossa atuação, de poder tá fazendo parcerias também com certos espaços que já vão atuando. Então, desde a ocupação Elza Soares, agora mais recentemente esteve no Aljaniá, a gente está também com vistas para fazer um trabalho no Condor Cultural, que fica ali na Vila Ângulo. Então, a ideia nesse momento inicial é a gente poder mesmo circular pela cidade para entender também um tanto de como que essa cidade vai funcionando, né? Mas, bom, Oberval, Tatiane, Pierina, essa circulação, ela se dá assim por temporadas, por encontros pontuais? Como é que é a interação com o território também nessa circulação? Atualmente... Diga, Tati, pode falar. Tá, atualmente a gente tá pontualmente, então, como as nossas reuniões elas acontecem mensais, então, nesses momentos de reunião híbrida, que a Tati comentou, a gente vai fazendo esse contato com o espaço, mas também numa tentativa de poder deixar em aberto para futuros trabalhos, né, que eu acho que é algo que vai aparecendo até de forma natural quando a gente vai propondo algumas dessas parcerias, é uma troca, né? Então, na ocupação, quando a gente vai propondo de fazer ali as primeiras reuniões, foi também já a gente não pagava pelo espaço, mas ao mesmo tempo a gente estava ali numa troca de poder não só fazer atendimento clínico de algumas pessoas, né, mas também de poder fazer essas outras intervenções que iam surgindo, assim, né? Então acho que era sempre nessa tentativa de ser um ganho para ambas as partes, né? Então a gente está indo por essa via ainda, assim, muito de primeiro circular pelo território e entender o que a gente consegue articular de rede disso também, né? Vocês têm alguma inscrição formal, CNPJ, associativo? Não. Por hora não, ainda não. Mas isso é uma discussão desde o início de como elaborar isso, assim. Mas eu acho que a gente vem entendendo primeiro o que é esse coletivo e quais as propostas dele, assim, né? Mas só para complementar essa questão das andanças, assim, a nossa reunião, que é uma vez por mês, é uma reunião geral, que ela vai englobar as questões administrativas, né? Então, pensando nessa ordem, e também reflexões e discussões a partir dos outros grupos que se encontram no coletivo. Então, a gente tem grupos de leitura, grupos de intervisões também, e aí, a partir disso, a reunião geral é um lugar também de discussões do que acontece nesses grupos. E aí, a gente andar pela cidade é uma ideia também de ocupar os lugares, né, para que a gente possa falar também e ser visto, né? Porque, por exemplo, no Aljaniá, que a gente realizou a última reunião, então já tem um diálogo ali com o dono sobre a possibilidade da gente atender alguns funcionários por demanda X, Y, Z. Então, acho que isso também movimenta o acesso, né, que a gente tenta promover. Oi, boa tarde. Só para
Só para complementar, né? Então, essa questão da gente circular pela cidade também passa por essa via do desejo do coletivo de promover a acessibilidade. E uma acessibilidade também para os próprios analistas que fazem parte, né? De estar nessas reuniões presenciais. Então, as reuniões, elas se alternam. Um mês elas são híbridas, presencial e online, e no outro mês elas são online. Mas nessas reuniões presenciais, o circular pela cidade, além desse diálogo, dessa ocupação, dessa busca de parcerias, também visa ampliar a acessibilidade para os próprios analistas estarem ali em termos presenciais, né? Porque é um número grande de pessoas, são mais de 30, quase 40, né? São 38. Então, também tem essa questão, né? Porque a gente passa por essa questão da acessibilidade em vários aspectos, né? E aí, já entrando um pouco na questão do pagamento, as sessões, né, elas são gratuitas ou com valor social. Não temos, assim, um valor estipulado de pagamento, mas a gente tem como princípio essa promoção, né, da acessibilidade, essa discussão que a gente sempre retorna. Sim, até esse dito valor social é uma discussão entre nós ali do que é social, né? Mas a gente vai, enfim, só para dar um exemplo, assim, que é muito nessa via da acessibilidade, de promover algo que seja mais acessível mesmo. E aí os analistas têm esse momento, né? Depois do encaminhamento da pessoa que nos procura, do possível analisante, aí os analistas vão conduzindo, né? Uns já chegam por essa via da gratuidade, outros aí o contrato vai sendo estabelecido ali no 1 a 1, né? E acho que aí cabe talvez só trazer um trechinho, né, da carta de apresentação que a gente utiliza, inclusive quando alguém nos procura para fazer parte do coletivo, que eu acho que ela é base mesmo para esse trabalho, porque a gente vai trazendo, né, e vai suscitando algumas, talvez, questões para a gente discutir aqui, né. Tem um trecho dela já de início, né, que ela vai colocando, né, dentre as diferentes frentes de trabalho, um importante braço de atuação do coletivo é a nossa clínica social, que diz respeito aos problemas relativos à posição socioeconômica da psicanálise no Brasil, e se a causa dos problemas da desigualdade não está relacionada diretamente à psicanálise, ainda assim se faz necessário tomar uma posição diante dela. Que eu acho que é uma provocação que a gente vai tentando fazer, né, justamente para pensar para quem chega, né, esse tipo de tratamento, né, pensando hoje mais especificamente São Paulo, mas também a gente tem pessoas que vão chegando de outros estados do Brasil, né, para quem que esse tratamento ele é possível, né, pensando numa questão mesmo de um tratamento psicanalítico, de saúde, de um cuidado com a saúde mental, enfim, o quanto que, a partir desse questionamento, a gente também vai se colocando, né, em uma posição que é que tipo de escuta que a gente vai oferecer para essas pessoas que nos buscam, né? Uma escuta que eu acho que a gente vai discutindo sempre em coletivo, vai partir desse lugar ético, mas também de uma posição clínico-política mesmo, né? De estar muito atento a isso que é da ordem do social e do que é provocado a partir dessa conjuntura, né? E aí a gente está fazendo um mapeamento, inclusive, de quem vem, né, nos buscando hoje para atendimento. Isso ainda é muito um momento inicial, acho que tem 4, 5 meses que a gente conseguiu estruturar isso para entender um pouco do perfil. E qual tem sido esse perfil? A gente trouxe aqui, então até agora a gente teve aí 100 pessoas, né, parece que até foi combinado, mas 100 pessoas já tinham respondido até então. Dessas 100 pessoas, 53,7% recebem menos de um salário mínimo, ou nenhum valor, não tem nenhuma renda, né? Então, mais da metade aí ou recebe menos de um salário ou não tem nenhuma renda, né? E 40,2% está entre a faixa de 1 a 3 salários mínimos, né? Que isso vai dar no máximo R$ 4.236, né? Então, acho que vai dando notícias um tanto de qual que é a faixa da população que a gente vai alcançando, que tem a ver também com o nosso objetivo, né?
E acho que, para além disso, né, a gente também vai trabalhando com outros indicadores para entender, né, e esses dados a gente tem, só para colocar um pouquinho de como que funciona essa estrutura, por meio de um formulário que a gente disponibiliza para a pessoa que nos procura, formulário que está, enfim, ali de acordo com o LGPD, né, não é obrigatório que seja preenchido, as pessoas podem preencher ou não, mas a grande maioria que nos procura preenche, então é bem tranquilo. E a gente vai vendo outras questões sociodemográficas, né, de raça, étnico-raciais, de gênero também. Hoje, por exemplo, a gente vai ter aí, a grande maioria que nos procura são mulheres cisgênero, que vão se identificando desse lugar. São 68,7%, então dessas 100, né, dessa amostra de 100 pessoas. E homens cis, 26,5%. Né? E tem também 4,8% aí de pessoas que vão se identificando, né, se autodeclarando não binárias. E no aspecto do étnico-racial, a gente vai ter 51% de pessoas brancas, 44,6% de pessoas negras, aí juntando pardos e pretos, e 4,4% de pessoas amarelas. Então, acho que, enfim, são dados que a gente vai tentando entender também para poder pensar se, de fato, o nosso coletivo está alcançando, né, parte do objetivo que a gente vai se propondo, né, dessa questão de uma acessibilidade para essas pessoas que sofrem, né, dessa questão das desigualdades sociais também, né. Enfim, acho que para a gente também poder discutir aqui quando a gente for abrindo para discussão. Tati, Irina, vocês querem complementar alguma coisa nesse ponto? Não? Acho que é isso. E aí eu acho que tem um segundo trecho e último que a gente traz aqui também para pensar com vocês, que é sobre o outro ponto, né, a outra ponta dessa corda, digamos assim, que é a acessibilidade de uma formação psicanalítica. Né? Quem que pode ser psicanalista hoje aqui no Brasil? Acho que essa é uma questão que a gente vai se fazendo, né, e onde que estão esses psicanalistas hoje aqui no Brasil? E a gente vai colocando que, do ponto de vista da formação de novos analistas, a desigualdade se observa no fato de que poucos podem sustentar, financeiramente, uma formação cara e longa, e mesmo um exercício profissional igualmente custoso, que inclui análise, supervisão e formação contínua. O escuta pode facilitar o acesso ao tripé formativo com sua proposta de uma análise, por esse dito valor social, entre aspas, grupos de supervisão horizontal gratuita, que a Tati colocou também aqui como dispositivo, e possibilidade de formação teórica nesses grupos de estudo, de leitura, mas também de possíveis cartéis que poderiam ser formados, né, a partir dessa proposta que a gente vai fazendo. Então, acho que aqui é um outro ponto que a gente vai tentando propor, de fato, para pensar a nossa formação. Né? Só para complementar, esse texto que o Val leu, tá também, esse outro ponto, né, também está na carta de apresentação que a gente entrega aos analistas que entram, e também a gente, né, nesse viés da formação, a gente busca sempre tá mandando eventos que sejam gratuitos pela cidade, porque a gente entende que isso também faz parte. Eventos assim, Bienal de Artes, sabe? Teatro, musical, enfim, eventos culturais, a gente também dá uma atenção em relação a isso, e a gente promove isso, até de fazer em grupos, de fazer um encontro, e que foi o que aconteceu na Bienal de Artes aqui de São Paulo no final do ano passado, porque a gente entende que isso também faz parte da formação, né, do analista. A gente tem um GT cultural dentro do núcleo de formação que é próprio para pensar essas questões, né, socioculturais e aí eventos que a gente vai propondo justamente para suscitar discussões dentro do coletivo, assim, né, exposições que a gente vai pensando para isso, assim, para pensar esse lugar político, para pensar esse lugar ético da psicanálise, para pensar uma psicanálise mais situada com, né, de novo, né, com o espaço brasileiro. Acho que a gente vai muito nesse lugar. E só uma pergunta que o outro coletivo respondeu, né, falou de cara sobre
quem são os analistas que chegam para fazer parte do coletivo? Vocês têm esse mapeamento? A gente está fazendo esse mapeamento agora, inclusive, para entender exatamente de onde são. A grande maioria são daqui da cidade de São Paulo, né? Então a gente tem, mas também temos analistas fora do país, outros em outros estados também aqui do Brasil. Tá. Legal, obrigado, gente. Já continuamos a conversa. Agora, então, a gente passa para a Ana. Ana, veio sozinha? Sim. Sim, acho que sim. Vai lá, então. Acho que isso até me dá uma deixa. Eu queria agradecer esse espaço para falar de novo da estação e dizer que eu vou tentar contar um pequeno histórico e depois fazer uma articulação que eu tenho pensado sobre construção do caso clínico. E essa articulação de construção do caso clínico é uma visão ainda bastante particular, que já foi compartilhada lá com os colegas, mas não é uma elaboração do coletivo. Então, assim, eu trago um pouco do que a gente vem vivendo lá e depois um olhar mais particular que eu quero botar em jogo para ver se funciona. Então, eu vou tentar contar e talvez eu fique confusa, porque são muitas coisas, e eu acho muito interessante porque os coletivos, eles surgem com lugares diferentes, com particularidades diferentes, mas daí tem questões que eu ouvi a Beatriz, eu ouvi vocês, o Berval, essa questão que a Pierina coloca, eu achei muito legal, de ter acessibilidade para o analista ir à reunião, né? Porque essa é uma grande questão, assim, sustentar as reuniões, assim, né? E as coisas que têm que ser debatidas para a coisa andar. Então, o coletivo Estação, ele é fruto de duas soluções, assim. Tinha um pessoal na Unicamp, mais especificamente um professor, pensando em fazer um projeto de extensão que envolvesse uma clínica aberta. Ele pensava num contexto de uma clínica aberta de psicanálise dentro de um projeto de extensão. E isso não foi muito bem visto pela Unicamp, principalmente por causa desse ponto da clínica aberta. E, então, ele foi, digamos assim, convidado a desistir dessa ideia. E ele, então, resolveu não fazer mais nada vinculado à universidade, esse projeto em específico. Ele é um professor lá e tem a carreira dele lá. E tinha um outro grupo ligado a uma instituição de psicanálise em Campinas, que se chama TIQ, Associação de Psicanálise, que estava pensando o que poderia um analista fora do consultório. Essas pessoas se conhecem e esse grupo ligado a TIQ também se dissolve, sobram algumas pessoas que se juntam para, de fato, pensar em colocar em ação uma prática clínica num lugar da cidade de Campinas. O espaço público da cidade de Campinas é um lugar bem árido, assim, nós somos, assim, pessoas que vão ao shopping aos sábados, nós temos um espaço público árido aqui, infelizmente. Então, ficou a questão de onde tentar fazer escuta analítica nessa cidade, assim, onde que teria mínimas condições para isso acontecer. Eu estou dizendo isso porque a proposta de fazer uma clínica, uma prática clínica na cidade vem em paralelo com essa questão, onde fazer isso, assim. Então, eu me juntei a esse grupo mais ou menos quando essas questões estavam sendo evocadas em meados de 2019, onde já se pretendia, de fato, botar isso em ação. Então, a gente estudou algumas coisas que minimamente embasavam, teoricamente, essa ideia. A gente tinha já a clínica da Praça Roosevelt funcionando, a gente tinha notícias do que o Thales estava fazendo em São Paulo e tal. E daí, depois de algum tempo, escolheu-se um lugar na cidade que é a Estação Cultura, em Campinas.
A Estação Cultura é uma antiga estação de trem, que hoje em dia está desativada desde 2001. É um lugar bem bonito, assim, no centro da cidade, bem no centrão, e é um local de passagem entre um bairro, que era um bairro operário, e o centro, bem centro, assim, tipo uma 25 de março em São Paulo, assim. A gente tem uma rua aqui que chama 13 de março. E é um local de passagem, assim, é um local primordialmente de transeuntes, assim. É administrado pelo Poder Municipal, essa estação hoje em dia. Tem alguns coletivos que coexistem ali, além do nosso, tem um coletivo de teatro, tem um de música, e ficou sendo um lugar como um centro cultural, então acontecem algumas atividades culturais ali nos finais de semana. Mas primordialmente é um lugar de passagem de pessoas. E alguém, eu não lembro exatamente quem, teve essa ideia da gente fazer essa prática clínica lá. E a ideia que norteia o trabalho desde então é promover uma prática analítica, de escuta analítica individual, sem pagamento monetário, através da associação livre. Essa é a ideia e o objetivo principal. Pensando que o trabalho com o significante, botar a palavra para trabalhar, opera, de fato, algum efeito na cidade que a gente vive. Então, em 7, curiosamente, assim, foi uma certa contingência. No dia 7 de setembro de 2019, a gente colocou algumas cadeiras na estação e uma lousinha, assim, que estava escrito atendimentos psicanalíticos gratuitos, tal. E tem um espaço lá que é da junta militar, então tem uma foto disso, assim, a gente no dia 7 de setembro começando esses atendimentos embaixo da placa da junta militar, assim. E a gente começou essa prática nesse dia. E desde então, a gente vem fazendo o que eu entendo que seja uma reconstrução constante dessa construção de uma prática clínica analítica num lugar da cidade. Isso bota milhões de questões, assim, e a priori se questionou muito se esses trabalhos coletivos no Brasil eram ou não psicanálise, né? E principalmente se haveria transferência. Essa sempre foi uma questão, ainda é uma questão que algumas pessoas curiosamente colocam, assim. É uma questão pertinente, mas eu gostaria de evocar algumas outras, assim, que eu acho que são possíveis depois desses quase 6 anos de trabalho. Algumas questões um pouco para além dessa, se o que a gente faz é psicanálise ou não. Eu vou ler para eu não me perder aqui. Então, assim, são algumas questões que eu elaborei depois desses anos de trabalho, né? Então, o que é uma experiência psicanalítica em coletivo na cidade? A construção do caso clínico constitui coletivo de analistas? Essa é uma questão que está destacada para mim, que eu vou retomar depois. A partir da particularidade, da singularidade de cada integrante, dos restos transferenciais do seu processo de formação, é possível transformar essas vivências em uma experiência em coletivo? Como fazer o tratamento dos manejos da transferência em um contexto de rotatividade de analistas? Qual a dimensão do público no trabalho em coletivo a partir da escuta analítica na cidade? Há a possibilidade de uma articulação com os serviços da saúde coletiva para a formação de uma rede transferencial, para fomentar o pensamento crítico na construção de práticas que se implicam com as condições de sofrimento e de vida? Essas são algumas questões que eu tenho. E daí eu retiro algumas particularidades que eu gostaria de contar do coletivo. Então, a gente constituiu um grupo de 20 e poucas pessoas, que ao longo do tempo foi mudando, assim, a quantidade de pessoas, e a gente trabalha num sistema de rotatividade. Então, a gente tem grupos, a gente faz uma escala com grupos de 6 ou 7 analistas, 5 ou 6 analistas a cada sábado, e a gente está na estação entre 9 e meio-dia, todos os sábados, exceto algum sábado que caia no feriado.
E a gente tem cadeiras, onde a gente faz atendimento individual. Já ocorreram algumas exceções, mas primordialmente atendimentos individuais, para quem quiser falar. A gente só tem uma limitação em relação a atender crianças menores de 11 anos, mais ou menos, porque é um local aberto e a gente achou um pouco perigoso, pela questão do que pode evocar um atendimento. Então, a gente atende pessoas a partir de 11 anos de idade, qualquer pessoa que quiser vir e falar conosco, nesse sistema de rotatividade. Então, se alguém vai lá e fala, no próximo sábado não necessariamente será escutado pelo mesmo analista. Mas como que isso se dá de forma prática, Ana? Essa rotatividade? Essa rotatividade se dá através dessa escala que a gente monta. Essa escala é montada justamente com a ideia de que esse trabalho não vire uma espécie de obrigação para as pessoas que estão no coletivo. Então, a gente faz de forma que não tenha que estar lá todo sábado, porque todo mundo tem outros trabalhos, né? E a gente identificou casos que, através dessa construção do caso, a gente viu que era necessário o atendimento ser feito por uma pessoa específica. Então, existem essas exceções, mas primordialmente, na prática, vamos supor, se eu fosse lá amanhã e fosse atendido pela Marta, que é uma colega, e fosse novamente no outro sábado, eu não necessariamente seria atendida por ela, porque ela não estaria nessa escala, e seria atendido por outro analista. Tá, mas a pessoa chega lá, ela se apresenta e é colocada numa lista, e é o próximo analista que vai receber, né? Assim. Vou explicar isso. Ao longo do tempo, a gente entendeu que era muito importante ter uma pessoa fazendo uma espécie de acolhimento. Porque tem muita gente que chega para perguntar o que é psicanálise, tem muita gente que chega para perguntar o que a gente está fazendo ali. A gente tem alguns banners e tal, e a gente, hoje em dia, fez uma marca ali, assim, a gente ocupa um lugar ali aos sábados, a gente ocupa um espaço na estação. Os seguranças nos conhecem, as pessoas que estão ali sempre nos conhecem. Então, a gente entendeu que tinha que ter uma pessoa designada para fazer uma espécie de acolhimento ali no momento do atendimento. Então, o atendimento é feito por ordem de chegada, entre 9 e meio-dia, e a gente atualmente pega alguns dados básicos das pessoas. A gente até hoje nunca fez um levantamento nem socioeconômico, nem em termos de questão de raça ou gênero de quem a gente atende. Mas a gente coleta alguns dados básicos, e isso a gente entendeu ser necessário depois do período da pandemia, porque a gente é cortado pela pandemia. Então, a gente atende de 2019 até março de 2020, e depois a gente atende online entre março de 2020, um pouco depois, na verdade, até 2022, e 2022 a gente volta para a estação em abril. Então, isso também gerou outras várias questões, mas eu não vou tratar disso aqui. Então, tem essa espécie de acolhimento mínimo e de coleta de alguns dados. Os atendimentos são por ordem de chegada, dentro desse contexto da rotatividade. A gente tem uma reunião que hoje em dia, mensal, para discutir as questões mais, digamos assim, práticas do coletivo. Desde o começo do trabalho, tem alguns analistas que oferecem supervisão quando alguém sente necessidade, para casos que são atendidos pelo coletivo. E ao longo do tempo a gente foi vendo a necessidade de criar um dispositivo de construção dos casos. Isso principalmente depois desse retorno em 2022. É mais ou menos desde lá que a gente vem fazendo isso. E daí a gente faz esse dispositivo, né, esse procedimento, que é baseado na proposta lacaniana da sessão clínica. Então, quando a gente tem uma pessoa que está frequentando a estação para os atendimentos com uma certa recorrência,
e a gente sente necessidade de construir esse caso clínico, né, de discutir sobre esse caso, de falar sobre esse caso, a gente faz esse procedimento. E esse procedimento se dá através da produção de alguns escritos. Então, cada analista que fez a escuta do caso, como é esse sistema de rotatividade, produz um escrito, um relato dessa escuta, que pode ter sido uma vez ou mais, e a gente escolhe um comentador, normalmente alguém de fora do coletivo, algum analista, para, através dessas escritas, desses relatos, produzir um outro escrito. A gente pede a essa pessoa que produza uma escrita a partir dessas escritas, para que a gente possa, então, dialogar sobre o caso. A gente faz esse sistema porque, quando a gente começou a discutir os casos em grupo, a gente entendeu que isso fomentava, assim, efeitos imaginários bem fortes, assim. Então, a gente entende que, através da escrita, algo, um fio significante mesmo, e isso eu posso dizer porque participo desde o começo desse procedimento, isso acontece. Há um fio significante que, na escuta de diferentes pessoas, a gente consegue construir um caso ali. E principalmente através da visão de alteridade desse comentador que a gente convida. E sempre que a gente convida alguém, né, toda vez que a gente faz sessão clínica, ou pelo menos na maioria das vezes, gera bastante incômodo, porque essa pessoa vem e nos coloca questões dessa própria invenção de prática clínica na cidade, né? Então, por exemplo, quando a gente chama uma analista, que é uma analista que tem um percurso clínico muito grande aqui em Campinas, e ela vem e nos traz um grande estranhamento de como que dá a transferência nesse sistema de rotatividade. Ela diz assim: eu faço uma formação clássica, isso não entra na minha cabeça, mas eu vim aqui discutir com vocês porque eu fico super interessada. Uma colega que é de um coletivo, que é do coletivo da Praça Roosevelt, nos coloca a questão, lá em 2022, mas como que vocês estão construindo esses casos? Vocês estão, de fato, construindo os casos, né, para fazer direção ao tratamento disso? Como que vocês estão escutando? Então, esse olhar de alteridade do comentador sempre nos move e nos faz repensar várias coisas e reinventar, eu acho, reconstruir essa prática na cidade. Acho que era um pouco isso que eu queria dizer. A gente tem uma comissão de acolhimento para novos integrantes do coletivo, e daí a gente desenvolveu também um certo procedimento, onde a gente faz uma conversa com a pessoa para escutar do desejo dela de participar dessa construção. Depois a gente envia uns textos que contam um pouco de algumas experiências de coletivos. Por exemplo, a Praça Roosevelt tem artigo publicado, entre outros. A gente também tem uns 2, pelo menos, para a pessoa dar uma lida depois dessa conversa e pensar um pouco se ela quer mesmo fazer parte dessa construção. E depois a gente faz uma segunda conversa, que é uma ideia de escuta em associação livre do desejo da pessoa de participar. Só que a gente tem um momento que já dura algum tempo de fechamento do coletivo para novos integrantes, porque durante a pandemia várias pessoas entraram, mas nem todo mundo consegue sustentar um tempo para poder se dedicar, né, a esse trabalho. Então, essa questão a questão do que é ser integrante do coletivo, de estar nesse trabalho e, de fato, fazer as ações necessárias para sustentá-lo, é uma grande questão nossa, que a gente fica rediscutindo a todo momento. Então, nos últimos tempos, a gente percebeu que a escala estava meio capenga, assim. A gente tem essa escala, que já é feita com alguma antecedência, todo mundo se programa, mas estava rolando muita falta de analista, de querer trocar o dia, de não poder ir e tal. E a gente pensa sempre em receber novas pessoas, mas a gente entende ao longo desse tempo que há também um processo de acolhimento em receber novas pessoas, apesar da gente não querer ter um coletivo fechado.
No passado, a gente promoveu alguns encontros sobre formação, que eram encontros abertos. A gente já teve reuniões teóricas também. Elas não se sustentam muito ao longo do tempo, porque cada um tem várias outras atividades. Essa é uma grande questão também. E acho que o que fica também como grande questão, a gente teve algumas aproximações com movimentos sociais, a gente teve uma aproximação com a MST, a gente teve uma aproximação com a casa, com a ocupação de mulheres da Maria Lúcia Petit aqui em Campinas, mas foram aproximações que não se desenvolveram numa rede ou numa articulação em rede. Assim. E recentemente a gente está começando a discutir um possível encaminhamento de pessoas através da Defensoria Pública de Campinas. Não temos nenhum CNPJ, nenhuma forma jurídica que nos liga, e isso bota questões, né? Bota questões porque os pagamentos não existem em termos monetários, então cada analista que está fazendo parte desse trabalho, eu diria que está por um desejo mesmo, e cada um tem as suas questões do porquê está ali. E eu tenho tentado fazer uma escuta dos colegas para constituir uma escrita disso e devolver ao coletivo do porquê cada um está ali, assim, escutar em associação livre qual o interesse, né, qual é que é. A gente, de fato, tem pessoas ali implicadas em última instância, com uma transformação social, mas eu acho que isso passa por várias outras particularidades, e eu acho importante, assim, poder, conforme possível, escutar de cada um, porque está ali para essas pessoas também poderem se lembrar e se escutar. Ana, acho que vamos só encaminhando para a tua conclusão, tá? Acho que é isso que eu queria. Só isso tem uma fundação, e eu pergunto especificamente por conta da tua apresentação, porque a ideia da fundação, ela é de uma inscrição de um significante mestre, de um significante primário. Uma fundação é uma data, são nomes, é um projeto político específico, isso é o que funda, né? A gente impõe um significante que vai regular algo de uma cadeia significante. E queria entender como isso funciona para vocês, que ao ouvir essa discussão sobre a rotatividade e sobre a construção de caso, a única coisa que eu posso exigir do ponto de vista de uma ética da psicanálise é que o caso se forma a partir da detecção dos significantes mestres da cadeia significante. O caso fala. Entende? Então tem uma fundação. Sim, a gente... quando eu estava nesse... Vocês estão me ouvindo? Que eu não sei se está travando. Quando eu estava nesse encontro... Eu estava nesse encontro em 2019 na Unicamp, e eu sentei numa cadeirinha e tinha um folheto escrito Psicanálise na Polis. E eu fiquei muito intrigada e fui atrás. O Psicanálise na Polis é os primórdios do Estação Psicanálise. Quando a gente escolhe um lugar na cidade, a gente nomeia o coletivo com parte do nome desse lugar. Eu te diria que essa é a fundação, assim. Uhum. Porque a gente se deu conta, essa grande questão, assim, a transferência, em que medida esses processos são processos terapêuticos ou são processos analíticos, né? É uma questão que a gente está a todo momento lidando com ela. E uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que há transferência com o nome Estação Psicanálise, em muitos casos. Não há um analista que forma um ser analista, né, ali. Há um grupo e uma rotatividade, e eu te diria que essa função analista roda ali, né? Uhum. Ela transeunta ali, como nós também somos transeuntes desse lugar na cidade. A gente não mora nesse bairro, a gente não está ali o tempo inteiro, a gente está ali por um momento. E há uma marca
E eu considero que o nome é uma fundação, sim. E é um dos pontos que enlaça essas transferências. E é interessante isso, né? Porque estação psicanálise é uma estação lugar de passagem, de parada, né? Seja a estação de trem, seja a estação, por exemplo, uma estação de rádio, uma estação do ano, né? Do clima. Tem uma ideia de uma sazonalidade. Significa isso. Tem uma passagem, mas que aquilo retorna, aquilo volta, né? Eu acho que a estação exige isso, esse retorno. Por isso que eu até me pergunto sobre essa construção de caso, quando ele volta para alguém que já fez uma escuta de caso. Mas eu acho que a gente encerra aqui para abrir um pouco a discussão, né? Para tudo mais. Obrigada. Obrigado, gente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre as exposições de hoje. A gente já pode ir conversando também sobre essa parte final da disciplina. Acho que antes só de passar a palavra, eu queria passar um minutinho para a Marina Pagani, para ela fazer um convite, porque tem várias pesquisas que orbitam em torno da disciplina. Não, esse é um jeito ruim de dizer, mas né, essa disciplina faz parte de uma teia de pesquisas, vamos falar assim. Algumas foram apresentadas aqui, foram comentadas, a própria Ana, né, tem uma pesquisa de mestrado que interage com a disciplina, e queria só que a Marina fizesse um convite por conta disso. Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Vou falar aqui rapidinho, me apresentar. Meu nome é Marina, sou doutora na QPP e o Gabriel é meu orientador de doutorado. E eu combinei com ele de vir aqui hoje para fazer um convite para vocês que tem a ver com a composição aí da minha pesquisa de doutorado. Então, para situar vocês rapidinho, em linhas gerais, a minha pesquisa, ela investiga a relação entre trabalho e psicanálise. E trabalho, assim, eu me refiro precisamente ao trabalho enquanto essa operação que produz serviços e bens, né? Não o trabalho em si, por exemplo. E aí, o que eu pretendo fazer é entender como essa questão do trabalho é abordada não só na teoria psicanalítica, como na prática clínica e na relação dos clínicos com o seu próprio ofício. E eu penso também, sobretudo, nessas implicações éticas e transferenciais da psicanálise com o trabalho, enfim. Então, foi muito legal escutar vocês, né, que trabalham em coletivos e tal, e o meu convite é justamente para uma conversa, uma espécie de entrevista, que eu acho que só vai conseguir acontecer a partir do semestre que vem. Enfim, e aí a minha ideia enfim, quem quiser participar, né, quem se interessar, é pensar junto, na verdade, escutar vocês para poder pensar sobre as dificuldades, as barreiras relacionadas a essa questão do trabalho, com e na prática psicanalítica, e se tudo der certo, conseguir pensar em outras possibilidades, em caminhos, construção de superação dessas dificuldades, ou pelo menos colocá-las em questão, né? Então é isso, acho que eu vou deixar meu contato aqui no chat, né? Acho que pode ser isso. E aí, quem se interessar, quiser conversar sobre a pesquisa, a entrevista, ou sei lá, qualquer outra coisa, pode me chamar. Acho que o Richard quer abrir a discussão, né? Não sei se a pergunta é para mim. Isso. Richard quer falar sobre o trabalho as três apresentações de hoje, Richard, é isso? É uma pergunta. Vai, Richard. Na verdade, duas. A primeira é para os coletivos de São Paulo. Se vocês já pensaram em ir para a cidade Tiradentes, Guaianazes, Terceira Divisão, São Mateus, deixa eu ver onde mais, Jardim da Conquista Novo, etc. Que é uma discussão que eu tenho com o pessoal do Mutabs, né? É a primeira. E a segunda é, pensando na formação, como é que vocês pensam no tripé? Porque, por exemplo, eu, enquanto a pessoa trans, eu não vejo sentido no tripé de formação. Para mim, teria que ter uma outra coisa que não foi inventada ainda. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso. Obrigado. Obrigado, Richard. Eu acho que é isso, né? Alguns coletivos falaram nessa circulação territorial, importante, e depois, né, a questão do tripé tem aparecido, né,
tem aparecido sistematicamente nas discussões, e me parece que tem um acordo, Richard, mas eu acho que já é um acordo, uma convicção de muita gente que não é mais interessante falar em tripé. Né, que foi uma obviedade por muito tempo, mas tem limites grandes demais e que talvez haja problemas estruturais da psicanálise que se deem pela fixação no tripé. Mas eu deixo os coletivos falar, que é mais interessante. Eu penso que tripé nunca é um tripé, sabe? Assim, eu acho que eu radicalmente acho que fazer uma formação de analista se dá entre atender e conseguir ter um espaço de supervisão e fazer o processo de estar no lugar de quem fala a um suposto analista. Eu acho que a formação se dá aí. Agora, isso não é um tripé, né? Eu acho que isso é composto de forma coletiva, assim. Eu acho que aqui, por exemplo, faz parte da formação que eu faço, essa vivência do coletivo faz parte da formação que eu faço, esse dispositivo, esse procedimento da sessão clínica no coletivo é extremamente, assim, tem efeitos de formação que eu nem sei dizer o quanto. As supervisões que eu faço da clínica que eu faço, que eu chamaria de particular, que eu cobro dinheiro para escutar, é extremamente também um lugar de formação. Então, assim, eu acho que o tripé nunca é um tripé, mas eu entendo que esse fazer prático, aí dá os textos, porque existe uma história do que seria uma escuta analítica e como ela se dá nos lugares onde ela existe, é necessário. E isso é uma grande questão, porque eu acho que a grande questão é a questão do tempo, né? Se a gente está sentado lendo um texto do Freud, como que fica o boleto a pagar e tudo isso, né? Então, assim, essa é uma grande questão. Mas eu acho que tem os textos, acho que tem a discussão em diferentes lugares, acho que, por exemplo, assim, eu vejo coisas sendo discutidas na universidade que são coisas discutidas no coletivo e que são coisas discutidas em outros lugares e que está todo mundo preocupado com elas, mas há uma dificuldade das pessoas se encontrarem e poderem articular questões e articular formas de tratamento às questões. Então, eu acho, assim, é um tripé que nunca é um tripé, entendeu? Assim, eu penso a minha formação assim, pelo menos. E, não sei, Richard, se é uma questão sua, mas é uma questão que eu gostaria de colocar. Essa é uma grande questão, assim, porque no contexto, em nenhum contexto você garante um analista, né? Você garante a formação de um analista. Isso, no contexto do coletivo, bota um grande desafio. Por isso que a gente tem, por exemplo, esse formato de acolhimento de pessoas. A gente tem que escutar um pouco, assim, da transferência da pessoa com a psicanálise ou com o coletivo, do porquê que a pessoa quer estar ali, né? Mas a gente não consegue também garantir que somos analistas, né? A gente não consegue garantir que esses processos que a gente faz lá, com pessoas que vêm nos endereçar uma fala, são processos analíticos. A gente tenta ir depurando alguma coisa disso, construindo um caso clínico, por isso que a minha questão está bastante aí hoje em dia, para pensar uma escuta dessa pessoa que se pressupõe uma ética analítica, no sentido do quê? De que a gente não vai operar um diagnóstico, um prognóstico, um poder sobre a fala dessa pessoa, né? Algum dos dois coletivos mais quer comentar? Eu acho que talvez comentar outra questão que o Richard foi colocando sobre território, né? Que é um trabalho que a gente vem tentando fazer já no coletivo, de olhar não só para uma região mais central da cidade, mas poder olhar para outras regiões também mais periféricas, inclusive do ponto de vista dos nossos analistas, né, que estão ali fazendo parte do coletivo. Enfim, acho que em algum momento surgiu já uma questão que fez a gente movimentar
né, e começar a andar pela cidade, que foi uma questão de uma das analistas que bom, mas a gente se tornou um coletivo da Vila Mariana, e aquilo acho que foi algo bem, né, provocou, né, porque a gente não se entendia dessa forma, mas ao mesmo tempo tinha algo do que ela estava dizendo que, bom, será que a gente se acomodou de fato, né? Vamos ficar só aqui pela Vila Mariana, né? E então a gente vai buscando essa itinerância na cidade nesse sentido, e aí com relação aos atendimentos, a gente também vem fazendo uma tentativa de mapeamento para entender da onde que estão vindo, né, esses casos, né, quando presenciais, mas também no online, né, enfim, e grande parte, pelo menos 38% do que a gente vem mapeando estão na região sul, na zona sul, aí a gente tem especificamente os bairros, isso que a gente precisa mapear melhor para dizer de que região da zona sul, né, porque é muito amplo, mas também zona norte e zona leste, né, e aí a gente vai também expandir isso pela cidade, desde Cajamar até outros bairros aí que a gente pode colocar como Itaquera, Coab, Teutônio Vilela, Vila Guilhermina Esperança, enfim, acho que isso vai dizendo um pouco do quanto que vai espalhando pela cidade, mas a gente ainda não tem exatamente essa ideia de aonde está, em quais bairros estão, mas um pouco mais nessas regiões que eu fui citando aqui. É uma tentativa que a gente vai de olhar mesmo para esses outros, né, para essa outra parte da cidade. Fico pensando aqui também, só acrescentar um pouco, mas eu acho que em conversa com, não lembro agora se foi o coletivo de psicanálise periférica, perifanálise, acho que, enfim, o quanto, pelo menos nós, né, que estamos ali na Barra Funda, ir para um outro território, como entra num outro território, com outras questões, né, ou talvez fortalecer coletivos que têm esses territórios. De todo jeito, como eu disse, né, chegam mulheres de vários lugares. Eu lembro de chegar mulheres de alguns desses bairros que você citou, mas também, assim, como o Berval, temos nos formulários alguns lugares, regiões onde vêm as mulheres, mas não tem isso fresco. Mas fiquei curiosa aqui, Richard, você falou do tripé por ser uma pessoa trans. Fiquei muito curiosa do que te pega, assim, eu entendo que não seja disso, né? Eu acho que a gente vai falando da formação de psicanálise de muitas maneiras, mas fiquei curiosa se teria uma questão de gênero que você pensou nessa questão. Richard, não sei se quer responder. Eu ia ficar quietinho, tá bom. Eu falo rapidinho. É porque existe uma coisa dentro do mundo trans que ela não é tão óbvia. E hoje ainda parece. Sabe aquelas coisas que são secretas? Mas não é porque a gente quer que seja secreta, é porque é de difícil compreensão. É de densidade. Por exemplo, eu posso me nomear como um homem trans, mas eu prefiro ser não binário. Só que a partir da roupa que eu visto, eu posso ser olhado como homem cis. E aí isso dentro da formação é um problema grande. E por quê? O Richard não disse que era homem cis. Mas a partir do que ele veste, a pessoa está dizendo que ele é um homem cis. Só que ele é uma pessoa trans não binária. E aí existe um enrosco muito grande. Porque normalmente as pessoas trans, não binárias, as pansexuais, etc., se vestem como se sentem confortáveis. Então, aparentemente, pode ser um homem. Mas não vai ser. Vai ser uma pessoa trans. E o tripé, ele tem muita normatividade. Ele não é flexível. Até porque ele foi criado dentro de uma determinada época. Só que ele poderia sofrer outras configurações. Só que quem propõe as novas configurações dentro do campo psicanalítico é cancelado. Então a gente tem um problema de conservadorismo do tripé. E aí esse tripé não atende a população trans como eu. Eu não vejo sentido. Porque eu não sou homem.
mesmo me vestindo como tal. Eu gosto de tantas coisas como, por exemplo, você, Beatriz, gosta. E eu não estou falando de homem. Mas quais são essas coisas? Entende? Eu acho que fica a questão normatividade tripé, é importante. Não sei se mais algum dos coletivos quer comentar alguma coisa. Alguém quer fazer uma pergunta? Obrigado, Richard, pela explanação. Naman, isso. Estava com a mão levantada. Vai lá. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro, agradecer a apresentação e acho que é uma oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de coletivos, algo que eu estou me aproximando, assim, né, em relação a saber do funcionamento, da proposta, disso que vai um pouco ter uma certa distância de uma psicanálise e uma formação mais clássica, que é que eu... Bom, né, meu percurso até aqui foi que a minha aproximação foi a partir dela. Mas eu fiquei com uma questão, a partir da apresentação de vocês, que tem um pouco relação com essa formação clássica e as instituições e organizações, né, grupos de psicanalistas mais clássicos, que é em relação ao engajamento político, né, no sentido, às vezes, até mesmo do ativismo, disso que está mais posto em ato, diferente, né, do que normalmente, pelo menos da minha experiência e dos grupos que eu me aproximei, tem uma certa neutralidade, assim, um certo distanciamento, mas assiste com uma certa distância, e me parece, né, a partir do que foi apresentado, muitos desses coletivos têm um certo engajamento, às vezes até analistas e ativistas, né, coisas que por vezes, já ouviram um certo discurso de uma invalidação, de que isso não é psicanálise ou qualquer questão relacionada. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco disso, assim, como que é a experiência de vocês, como que vocês leem isso, qual o valor disso, enquanto psicanalista, enquanto... enfim, né, pensando nas nossas mazelas sociais enquanto Brasil, se vocês pudessem falar um pouco. Quem quer comentar essa reação no Naman? Eu acho que é um caminho que realmente tem uma certa batalha, né? Dizer que não é psicanálise e o ativismo, o lugar do psicanalista, assim, eu acho que nas formações clássicas, eu fiz um tanto de formação no Fórum do Campo Lacaniano, é interessante, assim, porque tem uma abertura para algumas questões e gênero, mas assim, fácil que entra em algumas normatividades e algumas questões, aí já vai para psicose, e, calma, isso aqui não pode ser discutido, isso não é da psicanálise, isso não é do psicanalista. Eu acho que algo muito interessante desses coletivos é poder ir quebrando com isso, assim, que acho que vem uma palavra bem de autoridade, assim, quase bem, lá na França, lá onde a psicanálise de verdade se diz, é assim. E eu acho que tem uma grande potência da gente dizer, começar a dizer da psicanálise do Brasil, né? Da periferia, do centro, dos brasileiros que não conhecem essa psicanálise da França e que não vão saber o termo em francês, que Lacan disse alguma coisa para dizer o que é ou não é, né? E para ser escutado, que é o que importa de fato. Eu acho que só comentando também que na Divan, acho que a gente não falou, mas a gente trabalha com várias vertentes da psicanálise. E isso também traz uma coisa bem interessante. Não fica nesses dispositivos, né? Eu vi alguns falando mais algumas questões que vêm do lugar mais lacaniano, mas que essa conversa entre psicanálise também é muito rica. Porque daí, sim, já está falando entre lugares que divergem dentro da nossa própria linha. E que pode conversar, né? Porque senão você fica só no mesmo núcleo, dizendo o que é a sua psicanálise e que não tem pouco diálogo. Eu fico muito com a fala do nosso colega que apresentou na última aula, de que isso não é psicanálise, mas e daí? Sabe, acho que é por aí também que eu me guio. E eu gosto muito de participar desses embates, assim, quando isso acontece dentro do coletivo Escuta,
principalmente, porque eu acho que a psicanálise, ela não é por ela mesma, né? Ela não é sozinha, ela está inserida dentro de um contexto sócio-histórico. Então, eu acho que no coletivo escuta, falando propriamente dele, a gente tem inserido... Oi? A gente tem inserido esses debates e essas discussões através dos textos que a gente lê, como, por exemplo, o Pacto da Branquitude, assim, né? E aí, mas e daí que isso não é psicanálise? Vamos falar sobre isso, né? Acho que para além da formação psicanalítica, nesse sentido, a gente precisa saber que lugar que eu ocupo na sociedade, assim. Porque, para além do analista, o analista é uma pessoa também, assim, né? Então, penso por aí. Obrigado, Tatiane. O João levantou a mão. Oi, boa tarde, pessoal. Eu vou voltar um pouco no tema da territorialidade, né, mas propondo uma perspectiva complementar, né, que eu notei que foi discutido bastante sobre em que territórios o próprio coletivo se apresenta, né, mas me pareceu também interessante perguntar para vocês o quanto que o território de cada pessoa que busca o serviço também é levado em consideração no trabalho, né, no sentido de pensar quais dispositivos de apoio psicológico social estão disponíveis para aquela pessoa no território dela, né, e o quanto ela tem consciência daquilo que ela tem acesso e direito, né, no fim das contas, né, e talvez, não sei se isso é possível no momento de cada coletivo, né, mas o quanto seria possível que o próprio coletivo tenha um tipo de trabalho conjunto, né, para que aquela horizontalidade que a Beatriz comentou na estrutura do coletivo se expanda, né, para uma perspectiva matricial mais ampla, eventualmente, né, assim, eu penso isso, na verdade, considerando o papel da psicanálise na saúde mental pública, né, e que acho que é uma questão bem forte, né, hoje em dia, né. Mas, enfim, minha pergunta é essa, né? O quanto isso já faz parte, né, dessa visão de territorialidade, né, no coletivo de vocês, né, ou o quanto isso seria possível, né, numa perspectiva de crescimento. Até inserindo uma discussão aqui, que quando a gente fala em território, né, primeiro tem já uma tradição nas ciências humanas sociais brasileiras que se filia ao trabalho do Milton Santos, né, em relação ao território e geografia, mas o interessante é entender, né, que o território, porque a gente está falando de simbólico nesse ano, de simbólico de estrutura, o território tem a ver com mapa, né, e o mapa é dependente de uma certa estrutura, e dependente de uma certa ideia também de curvas de níveis, daquilo que é encontrado, ou mais ainda, daquilo que se espera localizar num território. E isso é bastante paradoxal, né, porque dá para se pensar que o território, historicamente, o território das instituições de psicanálise, ele não era um território geográfico, né, ele era um território sumariamente simbólico. A abertura dos territórios para o geográfico, seja, vamos dizer assim, com as redes clínicas sociais, ele já aponta para uma passagem para uma outra curva de nível, né? Então, acho que isso é algo interessante para a gente pensar, até para a gente visar algo adiante ali, né? Que tudo bem, tem território que se relaciona com o mapa, mas tem aquilo que não é mapeável num território, né? E aqui a gente está falando de outras coisas que são da ordem do real. Ana? Eu acho que você toca num ponto importante a partir do que o João falou, Gabriel, porque eu fico pensando muito a estação como esse território simbólico, então o que está ali em termos de desejo e gozo, né, que a gente não apreende por marcadores ou pelo
mapa ou tal. Mas, ao mesmo tempo, essa questão do mapa, eu acho que é uma grande questão e talvez seja o grande diferencial do que a gente tem pensado como coletivos no Brasil, de psicanálise. O fato de a psicanálise ter se dado através de um território simbólico nos coloca também num lugar já de privilégio, né? Então, quando o analista sai do consultório e vai, digamos assim, até um outro ponto do território do mapa, ele é obrigado a se colocar mais questões, né? A se apropriar de certas questões e a se implicar em certas questões. Então, eu acho que esse movimento do analista da poltrona do consultório, e gente, assim, esse movimento não é de 2018 para cá. A psicanálise no Brasil, ela foi construída através de movimentos constantes, assim, de analista na saúde mental, de analista vindo da ditadura na Argentina e construindo coisas interessantíssimas aqui no Brasil. Então, assim, a psicanálise tem um conservadorismo e um lado que acompanha, né, todo o movimento racista e colonial da nossa Constituição Social, mas tem um outro movimento de pessoas trabalhadoras, eu diria, Marina, que fazem a psicanálise de outra forma, assim. Então, eu acho que esse movimento do analista no território do mapa desloca a psicanálise, desloca as questões e faz a gente se implicar com esse território do mapa, ainda que a gente saiba que existe um outro território que é esse simbólico. Quem quer mais comentar ou fazer alguma pergunta? Stephanie? Boa tarde, gente. Eu queria só fazer um comentário assim, também do que a Ana estava falando, que aproximadamente 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei a fazer uma formação em psicanálise e adentrei o mundo da psicanálise, era muito diferente o acesso a grupos e discussões, por exemplo, sobre gênero, sobre racialidade e, enfim, entre vários outros temas que hoje a gente está discutindo aqui, né? Então, também penso o quanto a questão também da internet, a pandemia também, lógico, foi terrível, mas também quanto um processo de popularização, né, da psicanálise e o acesso também, sabe, de outros trabalhos e do que estava sendo feito, né, porque não tinha também essa visibilidade, né, para os coletivos e para outras iniciativas, e ficava muito centrado em grupos já tradicionais, principalmente de São Paulo, né? E que é muito interessante, eu acho muito contraditório, assim, quando a gente está falando de psicanálise, né, a psicanálise se fechar em bolhas, né, porque exatamente a ideia seria fazer um furo, né, e dialogar entre também esses espaços, né, então eu acho que é muito legal, assim, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, porque inclusive é um furo, não ter um vínculo necessariamente institucional, né, com a USP, e de ter a oportunidade de estar aqui nesse espaço, e da forma como você vem também conduzindo os encontros, né, que eu acho que uma maneira, quase uma roda mesmo, circular, né, uma proposição, acho que decolonial, do que a gente precisa fazer, né, em relação à psicanálise, porque a gente sabe que a psicanálise também é um dispositivo que veio, né, de uma mentalidade eurocentrada. Então, como fazer também essa desconstrução? E eu acho que esse modelo que você propõe na sua aula é uma tentativa nesse sentido de passar o microfone, né, de passar o falo mesmo. Então, só deixar aqui meus agradecimentos, né, também a você, a oportunidade de estar aqui, de ter essas trocas, é muito bom, assim, né, porque todos aqui têm iniciativas, né, você se sentir acolhido e poder ouvir a iniciativa de outras pessoas vai trazendo elementos novos para que a gente possa caminhar para uma psicanálise
que seja mais inclusiva, né, e que dê conta, ela não vai dar conta de tudo, acho que nem é essa a pretensão, mas de ter esse diálogo e uma construção que possa fazer com que não que a gente, né, esteja totalmente juntos, porque cada um vai ter a sua iniciativa e as suas divergências, mas exatamente a gente conseguir avançar quanto movimento psicanalítico no Brasil. Então, acho que isso é só possível quando a gente tem esse tipo de espaço, né, de escuta. E às vezes eu sinto muita falta disso, Gabriel, assim, em alguns espaços, né, tradicionais, ou até mesmo na universidade, um espaço que a gente está falando de psicanálise, mas muitas vezes a gente não tem esse acolhimento de ser escutado, né? E quando a gente vai olhar para a questão ética da psicanálise, é sobre isso, né? É sobre criar esse espaço de fala, da gente ter esse acúmulo de conhecimento, mas é também esse lugar de escutar. E eu acho que às vezes isso falta dentro desses espaços mais formais, né? E tradicionais. Então, e fico muito feliz de ver colegas, por exemplo, o Roberval, né, que, enfim, frequentou o Instituto, no começo que ele estava fazendo faculdade de psicologia, fez análise lá no Instituto da Alma, Beatriz, que tive a oportunidade de estar, né, no mesmo grupo de supervisão. Então, isso, nossa, me dá uma alegria, assim, muito grande, e, enfim, meu coração fica quentinho. Eu acho que é sobre isso, né? Também a gente trazer uma psicanálise, se a gente está falando de psicanálise brasileira, a gente está falando de uma psicanálise que se aproxima do corpo, né? E que tenta romper com essa psicanálise eurocentrada num modelo do homem moderno. E acho que isso você trouxe nas suas aulas, né? Também os textos que você propõe, essa ruptura. É isso, eu não vou me alongar aqui, não. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Até fazer só um pequeno comentário, né, sobre isso. Acho que a gente vai chegando nessa ideia da estrutura, é um pouco isso, né? Tem uma necessidade sempre de localizar a estrutura e a gente sabe que essa localização de estrutura ela é necessária na prática clínica, na transferência, qual a estrutura de formação. Inclusive quando a Ana estava apresentando, né, o dispositivo da rotatividade, que é algo assim que se a gente for olhar Henri Colombe com a etnopsiquiatria em Dakar, no Senegal, nos anos 60, já rolava isso, né, mas com uma disposição baseada na ideia dos práticos tradicionais, né, como um problema ele é sempre coletivo, ele não se individualiza. Mas aí eu acho que é isso, né? Quando a gente está falando de estrutura em simbólico, tem essa necessidade da gente localizar bem as estruturas, entender o que a gente está fazendo, por que a gente está propondo, e eu acho bem legal dizer isso, né? Que a psicanálise, ela é um devir menor. Ela surge num ponto subalterno, mesmo que ela tenha trabalho o tempo todo com uma lógica evolucionista, com uma lógica universalista, que é uma faca de dois gumes, esse universalismo da psicanálise. Por um lado, ele se junta ao universalismo eurocêntrico, né, o universalismo de temos de ter um tratamento que sirva para todos os seres humanos do planeta ao longo de toda a história, que seja uma teoria geral do psiquismo e que compreenda uma racionalidade compreensiva para a psicopatologia, que gera problemas, mas, por outro lado, a psicanálise ela nos ajuda a defender que diversidades de experiência, de organização, de estilos subjetivos são legítimas, né? Que era uma coisa que o Freud lançava lá no Totem Tabu, a diferença entre um homem moderno contemporâneo e alguém de uma sociedade tradicional é onde está o recalque, né? E eu acho que a gente pode avançar, que a diferença também tem a ver com certas estruturas coloniais que estão aí instaladas, né? E eu acho que é isso, né? A gente trabalha de alguma forma, primeiro, né, por uma boa formação clínica, e eu acho que é interessante sempre contestar o que é uma boa formação clínica e abrir isso e não saber exatamente o que é uma boa formação clínica. E, em segundo lugar, né, que a gente vai ter que cada vez mais, me parece, localizar como certas modalidades de segregação funcionam
a partir de ausências. E logo eu já vou querer falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque ao ouvir a Ana, pensei a questão, poxa, a interdição de ficar com o mesmo analista é uma regra de funcionamento, né? A interdição, certas interdições, certos encaminhamentos possíveis, eles são regras. E o que é interessante, a gente fala, né, de psicanálise do Brasil, ou psicanálise brasileira, importante, não sei se a gente se pensa num movimento psicanalítico brasileiro ou em movimentos, acho legal a ideia do movimento, porque vai se criando uma discursividade, né, com a qual as pessoas podem se amparar e entender que a gente está tentando produzir boas formações clínicas, com variações, mas que são boas formações clínicas. Isso é uma ideia bastante inovadora, me parece, porque as boas formações clínicas, elas talvez a gente possa entender que elas se sustentem, sobretudo, por essa ideia de pares, e essa ideia de pares que não são mais iguais, né, que não tem um funcionamento imaginário, né? Isso é propor novas transliterações, variações simbólicas e, por conseguinte, né, podendo capturar certas formações de segregação que são aquelas do real, né? E até antes de passar a palavra, queria até anunciar um pouco como que a gente está pensando e construindo, né, a disciplina do ano que vem, porque eu acabei não respondendo algumas mensagens, que foi muita coisa essa semana, né, por conta da situação no Rio Grande do Sul também, que exigiu muito de questões pessoais e de família, mas as disciplinas, as aulas do ano passado e desse ano estão todas disponíveis. O ano que vem, se tudo der certo, a gente vai continuar nesse formato online ou híbrido, alguma coisa assim. E a ideia, né, é avançar a partir das clínicas do social e no social para discutir real e política. A gente vai estruturar em 3 módulos, ou 3 organizadores, que é ecologia, economia e apartheids, né? E vai se trabalhar algumas coisas que foram evocadas aqui nesse ano, né? Como os textos da Solange Faladé, algumas experiências de etnopsiquiatria aqui no Brasil, temas de antropologia, né, do Eduardo Viveiros de Castro. Vou trazer também alguns autores sul-africanos, né, como um relato do Shabani Mangania, que é o primeiro psicólogo negro na África do Sul, que basicamente escreve um livro sobre tornar-se um psicólogo negro na África do Sul durante o apartheid. Aí a gente vai trabalhar essas questões, assim, sempre de olho em algo que é da ordem do real e da política, que é o dinheiro, o valor e a diferença, né? Porque a diferença, mesmo que a gente aponte a diferença como sendo aquilo da diferença sexual, da diferença racial e da diferença de classe, né? A diferença, ela é inenunciável, ela não se enuncia. Então, acho que vai ser um pouco essa estrutura, retomando algumas questões de psicoterapia institucional, alguns textos do Basaglia, vai ser um pouco por aí o funcionamento do ano que vem, mas ao longo do ano a gente conversa. Tem ali, deixa eu ver a listinha, as Anas, Ana Cortes, Ana Fattori e Stephanie. Ana Cláudia, quem sabe que deixa a Ana Cortes falar, porque ela não falou ainda, aí depois vocês seguem. Pode ser? Ana Cortes, ou Cortes, como ela prefere, não sei. Depende do dia. Não, é que eu achei muito interessante essa colocação do Richard, porque quando eu tive a experiência de ir para a periferia, foi muito impactante para mim, porque eu não tinha ideia, eu achava que eu tinha ideia de que eu tinha um lugar de privilégio, mas eu não tinha. Acho que tem algo de quando você passa, porque quem mora nas regiões centrais, a gente não sabe como a gente não precisa ir para a periferia, a real é essa. Quem mora nas regiões centrais, a gente tem tudo aqui que a gente precisa, lazer, ou qualquer coisa burocrática que a gente tenha que resolver. Então, a gente acaba vivendo numa bolha. E eu
lembro que essa experiência de passar esse perrengue, de ir até lá, de ver como é que é, e de estar no território. Eu atendi adolescentes, e aí com o tempo eu fui entendendo onde que eles se divertem, como que eles vivem ali, enfim. E me impactava muito, assim, todas as experiências que eu tive na periferia, não só essa, mas outras também, de ver o quanto é um território que é a igreja que acaba, né, ocupando. E sabemos de todas as implicações disso. Me lembro também, quando eu estava no SEDES, e eu atuei na clínica psicológica do SEDES, que fizeram ali um estudo e viram que a clínica atendia mesmo as pessoas da região. Óbvio, pessoas que não podiam pagar, mas pessoas que moravam na região, porque é um lugar difícil acesso e tal. E aí eu fico pensando, e de forma alguma, assim, eu achei lindo, parabéns para vocês, os coletivos, eu acho super importante, mas eu fico pensando nessa questão do quanto a gente precisa sair da nossa bolha também para entender, né? E que o ideal, eu não acho que a psicanálise tenha que atuar como Estado, mas me lembro lá no SEDES que quando a clínica começou, e foi a Madre Cristina que começou a clínica, começou o SEDES, as famílias, as pessoas que iam ser atendidas, se elas estavam em situação de vulnerabilidade, elas saíam com uma cesta básica também. Elas eram atendidas psicologicamente e depois elas levavam uma cesta básica. E aí eu fico pensando como articular, né, como fazer um trabalho de rede com o Estado, para além dos dispositivos que o Estado tem também, enfim. Me lembrou, essa fala do Richard me marcou, porque eu até cheguei a escrever um texto sobre isso, e isso foi em 2019, né, e eu acho que tem algo aí que depois teve a pandemia e todas as situações que a gente está passando, e como que a gente consegue articular para também estar nesses territórios, e não somente... e não porque acho que a gente precisa estar nesses territórios também para a gente sair da nossa bolha e isso tem uma implicação também na nossa escuta. É isso, parabéns, Gabriel, queria super te agradecer, acho que foi uma aula super rica, enfim, gostei muito de participar, acho que foi transgressor até, foi bem horizontal, né, não foi aquela coisa vertical, então, enfim. Obrigado, Ana. Quem segue? Ana Cláudia, Ana Stephanie. Tem mais Eu 5 ia só minutinhos. fazer um comentário rápido, porque eu acho que é uma questão importante a que o João trouxe, e eu acabei comentando sobre o território, não falei disso. Eu não sei responder, João, mas essa questão que você coloca sobre uma articulação em rede, sobre a possibilidade dos coletivos trabalharem em articulação, é uma grande questão para mim. Nós, no Estação, já recebemos pessoas que vieram de algum serviço, né, de alguma forma encaminhadas, mas de uma forma orgânica, assim, né, não por uma articulação propriamente em rede. E nós, assim, temos pessoas no grupo que trabalham na rede. Então, por exemplo, teve um caso em específico que a gente fez uma espécie de articulação pontual daquele caso, porque a gente achava necessário uma rede de apoio para além dessa escuta no Estação, né? E de um caso de uma pessoa que, inclusive, já frequentava os serviços anteriormente. Mas essa é uma grande questão para mim, assim, do quanto é possível ou não fazer essas articulações por diversos motivos, assim. E a gente do Estação tem como premissa entre nós, e debatido isso sempre, e retomando esse tema sempre, de que a gente não pretende em momento nenhum achar que a gente vai suprir algo ou substituir qualquer um dos serviços do SUS. A gente entende a importância do SUS e tudo mais, né, que acho que você já sabe melhor que eu.
Oi, Gabriel, posso Vai, falar? Acho que deu uma pode travada aqui. Não, eu só ia falar que eu achei interessante, né, quando a gente está falando dessa questão da psicanálise pretender universal, porque eu acho que é aí que tem um alinhamento e, ao mesmo tempo, uma contradição, né, que é a partir da diversidade que aí a psicanálise consegue ser universal, né? Então, por isso que eu acho interessante esse movimento que a gente está fazendo aqui, né, de uma articulação das várias psicanálises que temos, né, quanto coletivos, quanto instituições, e que nenhuma delas vai dar conta de tudo, né, vai ser não toda, mas acho que isso que potencializa ela como universal, né, de ser uma obra aberta, de poder escutar e ter o lugar de certas vozes, então, e dessas vozes poderem falar por si mesmas, né, e da sua experiência. Então, acho que isso é uma potência da psicanálise, apesar da contradição da ideia desse universal como esse homem branco, eurocentrado, né? E acho que aqui o Brasil a gente tem uma potência muito grande para teorizar e também para fazer um movimento, né? Porque tem que ter alguma vantagem estar no sul global, né? Lascado. Porque a gente tem todas essas, né? Essas variantes que em muitos países, né, não vão abordar. Então, acho que essa é a grande riqueza, né, da nossa mistura. Então, que a gente possa, acho que, enegrecer mais a psicanálise, né, ir nos territórios, que nem a colega falou, porque isso também faz parte da formação do psicanalista, né, sair da bolha. O psicanalista, na minha opinião, é aquele que fura a bolha, e eu até vou pedir licença para furar mais uma bolha, e se eu puder só mostrar aqui o jornal, né, que o Instituto da Alma lançou, né, em comemoração, a segunda edição, a gente lançou esse jornal em comemoração dos 10 anos que a gente completou, né, quanto um coletivo com vários psicanalistas de atendimento, aula, teoria, supervisão, etc., mas a ideia do jornal, né, estou trazendo só porque realmente era sair da virtualidade, né, do momento da pandemia e de conseguir acessar mais pessoas, né, e de falar de psicanálise e da importância da saúde mental, não só entre nós, psicanalistas e movimentos, mas também de conseguir chegar nas pessoas e falar sobre temas urgentes. Então, assim, fica aí também meu convite para quem quiser conhecer mais, tal. Tem a página lá no Instagram, também fico à disposição para quem quiser conversar. E é isso. Obrigada. Obrigado, Stephanie. O Richard, um comentário breve. Eu tenho outra atividade antes de outra atividade. Então, vamos lá. Vai lá, Richard. Não, é bem rapidinho. Eu acho que a Ana foi feliz no que ela disse. E eu vou colocar uma coisa que eu não deveria, mas eu acho justo. Se não quiserem vir para a favela, não tem problema. Acho que cada um escolhe e tá tudo bem. Mas o crime está acessando os institutos de psicanálise. Conheço 2 aqui na Quebrada que estão fazendo formação em psicanálise, pagando, com dinheiro do crime. É uma escolha, aí cada um escolhe do jeito que quiser. O crime vai se formar. Aí cada um escolhe do jeito que quiser. Ou, se não quiser vir, o crime já está indo. Depois disso, aí a gente vê quem tem mais garrafa vazia para vender. São questões interessantes de real. Essa, né? Segregação, violências e dinheiro. Bom, gente, muito obrigado pela companhia. Né, a gente segue trabalhando agora na USP, em outros lugares. Né, eu sempre trabalho por essa ideia, né, da universidade sendo um lugar em que a gente possa, às vezes, circular pessoas e andar por fora, por aí também, e se encontrar e se entender e se desentender. São processos importantes e potentes. Né, então é isso, a gente convido todas e todos para continuar participando de atividades nossas, estou sempre disponível para conversas e até o ano que vem. Então, se tudo der certo, estaremos lá. Obrigado, gente.
Obrigada, professora. Até a próxima. É com ele que nós Obrigada. Obrigada, Gabriela. Então, gente, é disso obrigado. que eu falo, Vã. Obrigado. Isso que eu falo. Eu falei